à distância de um passo. Quando você diz a alguém que é psicoterapeuta, geralmente provoca uma pausa de surpresa, seguida por perguntas inconvenientes. Ah, uma terapeuta. É para eu te contar sobre a minha infância? Ou será que você pode me ajudar com a minha sogra? Ou você vai me analisar? A propósito, as respostas são, por favor, não, possivelmente e por que eu faria isso aqui? Se eu fosse ginecologista, você perguntaria se eu estava prestes a te fazer um exame pélvico? Mas entendo de onde vêm essas reações. Elas se resumem a medo, de se ver exposto, de ser descoberto. Você vai perceber as inseguranças que escondo com tanta habilidade? Você vai perceber minhas vulnerabilidades, minhas mentiras, meus motivos de vergonha? Você vai perceber o que há de humano no meu ser? Fico chocada que as pessoas com quem converso em um churrasco, ou em um jantar, não pareçam especular se poderiam me perceber e notar as características que eu, também, tento esconder numa reunião formal. Assim que descobrem que sou terapeuta, me transformo em alguém que poderia espiar dentro das suas psiques se não tomarem o cuidado de desviar a conversa com piadas sobre terapeutas, ou se afastar, assim que possível, para reabastecer seus copos. Contudo, algumas vezes as pessoas fazem mais perguntas, como: que tipo de pessoa você atende? Conto que são pessoas exatamente como qualquer um de nós, o que equivale a dizer, exatamente como quem estiver perguntando. Certa vez, disse a um casal curioso, numa reunião de 4 de julho, que atendo um bom número de casais no meu consultório, e eles partiram para uma discussão bem na minha frente. Ele quis saber por que ela parecia tão interessada no que faz uma terapeuta de casais, afinal de contas, eles não estavam tendo problemas, risadinha desconfortável. Já ela quis saber por que ele não se interessava pela vida emocional dos casais, afinal de contas, talvez eles pudessem recorrer a uma ajuda, olhar penetrante. Mas eu estava pensando neles como um caso de terapia? De jeito nenhum. Dessa vez, fui eu quem deixou a conversa para reabastecer o copo. A terapia provoca reações estranhas porque, de certa maneira, é como pornografia, e ambas implicam um tipo de nudez, e ambas têm o potencial para excitar e ambas têm milhões de usuários, cuja maioria mantém seu uso privado. Embora os estatísticos tenham tentado quantificar o número de pessoas em terapia, seus resultados são considerados distorcidos, porque muitas pessoas que fazem terapia preferem não admiti-lo. Mas, ainda assim, os números subnotificados são altos. Qualquer que seja o ano, cerca de 30 milhões de norte-americanos adultos sentam-se em sofás de especialistas, e os Estados Unidos nem são o líder mundial em terapia. Fato curioso, os países com mais terapeutas per capita são, em ordem decrescente, Argentina, Áustria, Austrália, França, Canadá, Suíça, Islândia e Estados Unidos. Levando-se em conta que sou uma terapeuta, você poderia pensar que na manhã seguinte ao incidente com o namorado, poderia me ocorrer procurar, eu mesma, um terapeuta. Trabalho em um conjunto com dezenas de terapeutas, meu prédio está cheio de terapeutas, e tenho feito parte de vários grupos de aconselhamento, em que terapeutas discutem seus casos uns com os outros e, portanto, sou bem versada no mundo terapêutico. Mas quando me vejo deitada, paralisada em posição fetal, não é a isso que recorro. Ele é um lixo. Diz minha amiga de longa data, Alison, depois que lhe conto a história ainda na cama, antes que meu filho acorde. Já vai tarde. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas, não só com você, mas com seu filho? É isso aí, concordo. Quem faz uma coisa dessas? Passamos cerca de 20 minutos desancando o namorado. No início de um surto de dor, as pessoas tendem a atacar outras pessoas ou a si mesmas, para projetar a raiva para fora ou para dentro. Alison e eu escolhemos para fora, baby. Ela está no centro-oeste, indo para o trabalho, 2 horas à minha frente, aqui, na costa oeste, e vai direto ao assunto. Sabe o que você deveria fazer? Pergunta. O quê? Sinto-me como se tivesse sido apunhalada no coração, e estou disposta a qualquer coisa para acabar com a dor. Deveria dormir com alguém. Vá pra cama com alguém e esqueça o hater de criança. Instantaneamente, adorei o novo nome do namorado, hater de criança. É óbvio que ele não é a pessoa que você pensava que fosse. Tire ele da cabeça. Casada há 20 anos com seu namorado de faculdade, Alison não faz ideia de como aconselhar pessoas solteiras. Poderia ajudar numa recuperada rápida, como quando a gente cai de uma bicicleta e volta a pedalar na mesma hora, ela continua. E não revire os olhos. Alison me conhece. Estou revirando meus olhos vermelhos e, tudo bem. Vou dormir com alguém, consigo dizer, sabendo que ela está tentando me fazer rir. Mas logo volto a chorar. Sinto-me como uma adolescente de 16 anos vivendo seu primeiro fora, e não posso acreditar que esteja tendo essa reação aos 40 e tantos. Ah, querida, Alison diz, sua voz como se fosse um abraço. Estou aqui, e você vai superar isso. Eu sei, digo, só que, de uma maneira estranha, não sei. Existe um dito popular, uma paráfrase de um poema de Robert Frost: a única saída é atravessar. A única maneira de se chegar ao outro lado do túnel é passando por dentro dele, e não o rodeando. Mas, neste momento, não consigo nem visualizar a entrada. Depois que Alison estaciona o carro e promete me telefonar no primeiro intervalo, olho para o relógio, 6h30. Ligo para minha amiga Jen, uma terapeuta com consultório do outro lado da cidade. Ela atende ao primeiro toque, e escuto seu marido ao fundo, perguntando quem é. Acho que é a Lori? Ela deve ter visto o identificador de chamada, mas estou chorando tanto que ainda nem disse oi. Se não fosse pelo identificador, ela acharia que era algum desocupado passando trote. Retomo o fôlego e conto a ela o que aconteceu. Ela escuta com atenção. Fica repetindo que não dá para acreditar.
Também passamos 20 minutos acabando com o namorado, e então escuto sua filha entrar no quarto, dizendo que precisa chegar cedo na escola para a aula de natação. Ligo para você na hora do almoço, Jen diz. Mas, enquanto isso, não sei se essa história vai terminar assim. Tem alguma coisa que não bate. A não ser que ele seja um sociopata, não tem nada a ver com o que eu vi nos últimos 2 anos. Justamente, digo, o que significa que ele é um sociopata. Escuto-a tomar um gole d'água e pousar o copo. Neste caso, ela diz, engolindo, tem um cara ótimo pra você, que não odeia crianças. Ela também gosta do novo nome do namorado. Daqui a algumas semanas, quando você estiver pronta, quero lhe apresentar. Quase sorriu com o absurdo da coisa. O que eu preciso de verdade, nesse pouco tempo de rompimento, é que alguém me faça companhia na minha dor, mas também sei o quanto parece inútil observar o sofrimento de uma amiga e não fazer nada para resolvê-lo. Fazer companhia na dor é uma das raras experiências que as pessoas conseguem no espaço protegido de uma sala de terapia, mas é muito difícil dar ou recebê-la fora dali, mesmo para Jen, uma terapeuta. Quando desligamos, penso em seu comentário, daqui a algumas semanas. Será que eu realmente poderia sair com alguém dali a poucas semanas? Imagino-me saindo com um sujeito bem intencionado, que faça o possível para engatar numa conversa de primeiro encontro, sem saber, ele fará uma referência a alguma coisa que me lembre o namorado. Estou convencida de que praticamente tudo me lembrará o namorado, e não conseguirei controlar as lágrimas. Chorar num primeiro encontro é, sem dúvida, desanimador. Uma terapeuta chorando num primeiro encontro é tanto desanimador, quanto alarmante. Além disso, não tenho cabeça para focar em nada além do presente imediato. Neste exato momento, trata-se apenas de um passo de cada vez. Isso é algo que digo aos pacientes que estejam passando por uma depressão paralisante, do tipo que os leva a pensar, lá está o banheiro. Há apenas 1,5 metro de distância. Eu sei disso, mas não consigo chegar lá. Um passo após o outro. Não olhe toda a distância de uma vez. Dê só um passo. E depois de dar esse passo, dê mais um. Você vai acabar chegando no chuveiro. E também chegará ao dia seguinte e ao próximo ano. Um passo. Pode ser que eles não consigam imaginar o término da depressão num curto espaço de tempo, mas não é preciso. Fazer algo induz a pessoa a fazer algo mais, substituindo um círculo vicioso por um eficiente. A maioria das grandes transformações resulta de centenas de pequenos passos, quase imperceptíveis, que damos ao longo do caminho. Muita coisa pode acontecer no espaço de um passo. Dou um jeito de acordar meu filho, preparar o café da manhã, preparar sua lancheira com o almoço, conversar, deixá-lo na escola, e dirigir para o trabalho, tudo sem derramar uma lágrima. Consigo fazer isso, penso, enquanto pego o elevador até o meu consultório. Um passo depois do outro. Uma sessão de 50 minutos de cada vez. Entro no meu andar, cumprimento meus colegas no corredor, destranco a porta da minha sala e começo minha rotina. Guardo minhas coisas, desligo o celular, abro os arquivos e afofo as almofadas do sofá. Depois, de maneira atípica, sento-me nele. Olho para minha cadeira vazia e considero a visão deste lado da sala. É estranhamente confortante. Fico ali até que a luzinha verde junto à porta acende, avisando-me que meu primeiro paciente chegou. Estou pronta, penso. Um passo depois do outro. Vou ficar bem. Só que não. A inteligente ou a gostosa. Sempre me senti atraída por histórias, não apenas pelos fatos, mas pela maneira como são contadas. Quando as pessoas vêm à terapia, escuto suas narrativas, mas também a flexibilidade que essas pessoas têm com elas. Será que consideram o que estão dizendo a única versão da história, a versão precisa, ou sabem que a delas é apenas uma das diversas maneiras de contá-la? Estão cientes do que estão escolhendo ocultar ou revelar, ou de como sua motivação em compartilhar essa história afeta a maneira como o interlocutor a escuta? Pensei muito nessas questões quando tinha meus 20 anos, não em relação aos pacientes terapêuticos, mas aos personagens dos filmes e da TV. Foi por isso que, assim que me formei na faculdade, fui trabalhar na área de entretenimento, ou no que todos chamam, simplesmente, de Hollywood. Esse emprego era numa grande agência de talentos, e trabalhei como assistente de um agente júnior de cinema que, como muitas pessoas em Hollywood, não era muito mais velho do que eu. Brad representava roteiristas e diretores, e tinha uma aparência tão juvenil, com suas faces macias e cabelo espesso e caído, que ele constantemente tirava dos olhos, que seus ternos elegantes e sapatos caros sempre pareciam adultos demais para ele, como se estivesse usando as roupas do pai. Na prática, meu primeiro dia de trabalho foi um teste. Glória, dos Recursos Humanos, nunca soube seu sobrenome e todos a chamavam de Glória dos Recursos Humanos, me disse que Brad tinha reduzido seus candidatos a assistente a 2 finalistas, e cada uma de nós trabalharia por um dia como teste. Na tarde do meu teste, voltando da sala de Xerox, entreouvi meu possível futuro chefe e outro agente, seu mentor, conversando em sua sala. Glória, dos Recursos Humanos, quero uma resposta até esta noite, escutei Brad dizer. Devo escolher a inteligente ou a gostosa? Fiquei paralisada, chocada. Escolha sempre a inteligente, o outro agente respondeu, e fiquei me perguntando em qual das duas Brad me enquadrava. 1 hora depois, consegui o emprego. E apesar de ter ficado ultrajada com a impropriedade daquela pergunta, senti-me profundamente magoada. Mesmo assim, não tinha certeza do motivo de Brad ter me rotulado como inteligente. Naquele dia, eu só tinha discado uma série de números.
telefônicos, desligando as chamadas repetidamente, ao apertar os botões errados no confuso sistema telefônico, feito café, devolvido 2 vezes, xerocado um roteiro, pressionei 10, em vez de 1 para o número de cópias, depois escondi os 9 roteiros extras sob um sofá na sala de descanso, e tropeçado no fio de um abajur na sala de Brad, caindo de bunda. A gostosa, concluí, devia ser particularmente estúpida. Tecnicamente, meu cargo era assistente literária de cinema, mas, na realidade, eu era uma secretária que percorria a lista de chamadas o dia todo, discando os números de executivos de estúdio e cineastas, dizendo ao assistente de cada pessoa que meu chefe estava na linha, depois passando a ligação para ele. Era de conhecimento geral na indústria que os assistentes deveriam escutar em silêncio essas chamadas, para sabermos quais scripts tinham de ser mandados para quem, sem a necessidade de instruções posteriores. Mas, às vezes, os participantes da chamada esqueciam-se de nós, e escutávamos todo tipo de fofocas quentes sobre os famosos amigos dos nossos chefes, quem tinha discutido com o cônjuge, ou qual executivo de estúdio estava muito confidencialmente prestes a ser mandado para o Producers Pasture, termo figurado para quem conseguisse um acordo de produção pessoal no complexo do estúdio. Se a pessoa que meu chefe estava tentando contatar não estivesse disponível, eu deixava recado e passava para o próximo nome na lista de 100 pessoas a serem chamadas, às vezes sendo orientada a estrategicamente retornar ligações em horários inoportunos, antes das 9h30 da manhã, porque ninguém em Hollywood chegava ao trabalho antes das 10 horas, ou, com menos sutileza, durante o almoço, para não encontrar a pessoa de propósito. Embora o mundo do cinema fosse glamouroso, o Rolodex de Brad estava cheio de números de telefones e endereços das casas de pessoas que eu admirava havia anos. O trabalho de uma assistente era o oposto. Como assistente, você buscava café, marcava hora no barbeiro e na pedicure, pegava roupa no tintureiro, filtrava chamadas de pais ou ex-namorados, xerocava e enviava documentos, levava carros ao mecânico, fazia compras pessoais, e sempre, obrigatoriamente, trazia garrafas de água gelada em toda reunião, nunca dizendo uma palavra aos roteiristas ou diretores presentes, os quais você morria de vontade de conhecer. Por fim, tarde da noite, você digitava 10 páginas, com espaço simples, com observações sobre roteiros que vinham dos clientes da agência, para que seu chefe pudesse fazer comentários perspicazes nas reuniões do dia seguinte, sem precisar ler nada. Nós, assistentes, nos empenhávamos muito nessas observações de roteiro, para provar que éramos inteligentes e capazes, e poderíamos um dia, por favor, Deus, parar de prestar serviço como assistente, com suas obrigações de entorpecer a mente, horário estendido, salário irrisório e nenhuma compensação pelas horas extras. Depois de alguns meses de trabalho, ficou claro que enquanto as gostosas da minha agência recebiam toda a atenção, e havia muitas delas no grupo de assistentes, as inteligentes ficavam incumbidas de todo o trabalho extra. Em meu primeiro ano ali, dormi muito pouco, porque ficava lendo e escrevendo comentários em 1 dúzia de roteiros por semana, todos depois do expediente e nos finais de semana. Mas eu não me importava. Na verdade, aquela era minha parte preferida do trabalho. Aprendi como criar histórias e me apaixonei por personagens fascinantes com vivências interiores complicadas. Conforme se passavam os meses, passei a confiar um pouco mais nos meus instintos, ficando menos preocupada quanto a sugerir uma ideia boba para uma história. Logo fui contratada como executiva iniciante de cinema, em uma produtora, sob o título de editora de roteiro. Ali, participava de reuniões, enquanto outra assistente trazia a garrafa de água. Trabalhei junto a roteiristas e diretores, debruçando-me sobre o material em uma sala e analisando cena por cena, ajudando a fazer as mudanças que o estúdio queria e evitando que os roteiristas, que frequentemente se sentiam zelosos do seu material, ficassem furiosos ou ameaçassem abandonar o projeto. Essas negociações se revelariam um ótimo treino para a terapia de casais. Às vezes, para evitar distrações no escritório, eu trabalhava com os cineastas de manhã cedo, no meu primeiro apartamento, minúsculo, escolhendo, na noite anterior, o que servir no café da manhã, enquanto pensava, amanhã, John Lithgow vai comer este bagel na minha sala de visitas de quinta, com o carpete medonho de parede a parede, e o teto com textura de pipoca. Tem coisa melhor? E então teve, ou, pelo menos, foi o que pensei. Fui promovida. Eu tinha batalhado muito por essa promoção e a queria muito. Até consegui, lá de fato. A ironia do meu trabalho era que grande parte da função criativa acontece quando não se tem muita experiência. Quando você está começando, você é a pessoa dos bastidores, aquela que faz todo o trabalho com o roteiro no escritório, enquanto as pessoas mais qualificadas estão fora, adulando talentos, almoçando com agentes, ou passando por sets de filmagem para dar uma olhada nas produções da empresa. Quando você se torna uma executiva de desenvolvimento, passa do que é conhecido como executiva interna para externa, e se você foi uma garota sociável no ensino médio, este trabalho é para você. Mas se era a garota grudada em livros, que ficava mais feliz trabalhando com uma dupla de amigas na biblioteca, preste atenção no que deseja. Agora, eu tentava, desajeitadamente, o dia todo me socializar nos almoços e reuniões. Além disso, o ritmo do processo começou a parecer milenar. Poderia levar muito tempo, literalmente anos, e para um filme ser feito, e tive a sensação desanimadora de estar no trabalho errado. Tinha me mudado para um duplex com uma amiga, e ela observou que eu estava assistindo a TV toda noite. Tipo, de um jeito patológico. Você parece deprimida, ela disse, preocupada. Eu disse que não estava deprimida, só estava entediada. Não tinha pensado que se a única coisa que te mantém ativa o dia todo é saber que vai ligar a TV depois do jantar, provavelmente você está deprimida.
Um dia, nessa época, eu estava almoçando em um restaurante muito agradável com uma gente muito simpática, que contava sobre uma negociação muito boa que tinha feito, quando notei que pela minha cabeça ficavam passando 4 palavras: não. Estou. Nem. Aí. Não importava o que a gente dissesse, essas 4 palavras passavam circulando, e não pararam quando veio a conta, nem no caminho de volta ao escritório. No dia seguinte, elas também chacoalharam na minha cabeça, e também nas próximas semanas, até que, finalmente, tive que admitir, meses depois, que elas não iriam embora. Não. Estou. Nem. Aí. E uma vez que a única coisa a que eu realmente parecia dar importância era assistir à TV, já que a única hora em que eu sentia alguma coisa, ou talvez, para ser mais precisa, a única hora em que eu sentia a ausência de algo desagradável que não conseguia identificar, era quando estava imersa naqueles mundos imaginários com novos episódios chegando semanalmente, como relógio, candidatei-me a um trabalho na televisão. Em poucos meses, comecei a trabalhar em desenvolvimento de séries na NBC. Era como um sonho tornando-se realidade. Pensei, vou de novo ajudar a contar histórias. Melhor ainda, em vez de desenvolver filmes independentes, com finais perfeitamente elaborados, vou trabalhar em séries. Com o passar de vários episódios e temporadas, estarei ajudando a audiência a conhecer seus personagens favoritos, camada por camada, personagens tão falhos e contraditórios como todos nós, com histórias igualmente confusas. Parecia a solução perfeita para o meu tédio. Eu levaria anos para perceber que tinha resolvido o problema errado.